esperar ainda. Graça e paz, irmãos. São pessoas a ficarem de pé. Uma vez por mês, na Universidade Metodista, somos responsáveis de conduzir o louvor. E nós vamos louvar o nome do Senhor com a canção Ó Quão Lindo Esse Nome É. Isso é
capítulo 10. Esdras, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 5. Preste bem atenção no texto. O tema para esse trecho todo na minha Bíblia é: os israelitas se arrependem-se. Nós vamos ver só do verso 1 ao verso 5. Tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada: E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras, entre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, agora, pois, te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. Amém? Está aí. Nós vamos falar sobre quebrantamento espiritual, ou avivamento espiritual, como você queira pensar. Vamos pedir a Deus que fale com a gente. Aliás, antes de orar, eu quero novamente lembrar, porque agora tem mais gente. Eu pedi a Alex para anotar o nome de quem vai querer ir para Barra de Santa Rosa. Alex é aquele lá. Levanta a mão aí, Alex. Pronto. Desse sábado, agora às 8, vai sair um ônibus daqui da frente da nossa igreja, e vai pegar vários irmãos em várias igrejas, vai sair daqui, vai passar pela primeira igreja. Quanto é? R$15. Já é ida e volta, e o lanche que vai ter lá. A gente só volta à noite. Sai daqui de 12h40 do sábado. 12h40. Por quê? Porque tem programações à tarde e à noite, então tem que sair cedo. O Barra de Santa Rosa é 1 hora, se brincar, quase 2 horas, né? Faz tudo não. Então, quem vai, procure Alex, dê o seu nome, por favor. Ainda domingo vai poder dar, mas dê o seu nome logo para evitar problema. Quebrantamento espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse tempo. E Deus, quem ministra, quem atrai as pessoas para a Tua palavra é o Senhor, Deus, Espírito Santo. Por isso, Deus, a minha oração nessa noite é que eu possa ser um veículo, um vaso em Tuas mãos, mas que o Senhor mesmo esteja ministrando a Tua igreja, porque é assim que funciona. Deus, Espírito Santo, ilumina esse texto em nossa mente e fala a Tua igreja como assim o Senhor quiser. Obrigado por esse momento, por esse tempo, por essa hora. E fala conosco. Nós oramos confiados, não em nós e não em mim, mas no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quebrantamento espiritual. Veja que Esdras ele foi mandado por Deus para restaurar o templo e o altar do coração do povo, no coração do povo. Esdras tinha uma missão de ir renovar o templo, restaurar o templo. E ele fez. Está tudo feito. Esdras foi um veículo abençoador. Através do rei, se a minha mente não faz esquecer, Artaxerxes. Eu acho que eu não estou errado, não. Né? Então, Esdras foi um veículo abençoador. Agora, Esdras, nesse texto, no capítulo 10, né, ele está prostrado diante da presença de Deus e orando,
fazendo oração, dizendo: meu Deus, como estamos distantes do Senhor. A Bíblia diz que junta-se a ele um grupo de homens, isso aqui me impressiona, homens, mulheres e crianças. E a Bíblia diz: e todos choravam. Homens, mulheres e crianças choravam. Por quê? Porque Esdras estava ali, não sei se de joelhos, se estirado no chão, enfim, no mínimo estava de joelhos, e clamando ao Senhor, confessando os pecados, e há um quebrantamento de todo mundo. E um camarada chamado Secanias, ele chega e diz: Esdras, de fato, nós nos afastamos de Deus, nós casamos. Ele não tinha casado, mas o pai dele tinha. Se você olhar a história, de fato, estava acontecendo isso. Disse: olha, nós casamos com mulheres estrangeiras, mulheres que não temem a Deus, mas ainda há conserto, a gente pode ajeitar as coisas. Tinha gente que já tinha filhos, meus irmãos. A gente pode ajeitar as coisas. Vamos deixar e ajeitar a vida com Deus. Meus irmãos, olhe bem, coisas grandiosas podem acontecer na vida da igreja através da oração. Basta o povo começar a orar. Coisas grandiosas podem acontecer na vida da igreja através da oração. Aqui é um camarada, Esdras, porque através da oração dele, Deus começa a fazer um grande quebrantamento ao povo de Israel. Não é à toa que a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus tem propósito para acontecer. Deus quer fazer alguma coisa, Deus usa o povo e o povo ora. E através da nossa oração, Deus vai abençoando a comunidade e todos mais. Não foi assim diferente com o caso de Esdras. Mas, meus irmãos, como um quebrantamento espiritual começa ou chega, aí nós vamos começar falando de algumas coisas importantes. Primeira delas, parece uma coisa absurda que eu vou falar agora, né? Mas eu vou ter que explicar a você, porque senão você talvez não entenda direito. Para haver um quebrantamento espiritual ou um avivamento na história da igreja, na história de um povo, tem que haver emoções reais. Emoções reais. Por vezes, emoções podem fazer parte de um grande quebrantamento espiritual. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, tem que ter emoção. Porque se eu disser para você que tem que ter emoção, e nesse culto você não sentir nada, você fala: pastor, não senti nada. Eu quero dizer para você que não precisa sentir nada para que Deus possa fazer alguma coisa na nossa vida. Mas, por vezes, o povo sente alguma coisa. Veja o verso 1 aí. E enquanto Esdras orava, preste bem atenção no que o texto diz, e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Esdras estava fazendo o quê? Orando e chorando. Orando e chorando. Era emoção mesmo. Ele estava emocionado diante da presença de Deus. Mas olha o que acontece. Ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Novamente digo para você, não é que um grande quebrantamento espiritual ou avivamento espiritual tem que ter choro. Mas boa parte das vezes, meu irmão, nós nos quebrantamos em choro na presença de Deus. E é ali que Deus começa a fazer grandes coisas na vida dos seus servos, das suas servas. Quando o povo começa a entender que precisa se entregar ao seu Deus. Meu irmão, Deus não faz nada sem entrega. Sem entregar-se a Deus, Deus não faz nada. Tem que haver entrega. Pode ver toda a Bíblia. Todos eles que foram chamados se entregaram. Eis-me aqui, Senhor. Pode não ter dito essa frase, que eu acho que essa frase é de Isaías, né? Mas, meus irmãos, todos na Bíblia, pode dar um geral aí, se entregaram. Tem que haver entrega. Tem
Tem que haver uma entrega verdadeira, ou emoções reais na presença de Deus. Deus quebrar a nossa vida. Sabe, meu irmão, como é bom estar na presença de Deus e Deus fazer algo extraordinário no sentido de tocar a gente. Como é bom, dificilmente alguém é tocado por Deus e não chora. Pode prestar atenção. Eu disse para os irmãos que em janeiro agora Deus me pegou. Estava, não sei se o pastor ouviu eu dizendo, eu estava na igreja evangélica batista e pensando que eu ia passar batido, né? Igreja grande. E quando o pastor que ia pregar, não foi o pastor Munguba, se fosse ele, com certeza, talvez ele nem me via, né? Assim, podia até me enxergar, mas foi outro. E eu pensando que ia passar batido, quando estava lá, o pastor pega a palavra, a primeira coisa que ele fala, olha para lá e fala, pastor Caleb. Aí eu disse, ih, rapaz, Deus tem alguma coisa comigo. Meus irmãos, eu nunca ouvi tanto numa reflexão bíblica que Deus me amava. Eu cheguei ao final daquela pregação, no mínimo, chorando umas 4 vezes. No final, quando começaram a tocar alguns hinos, que eu não lembro quais eram os hinos, eu não aguentei. Aí eu comecei a me derramar na presença de Deus. E eu chorei tanto que eu tive que sentar no banco, que eu acho que eu parecia um neném chorando. Eu não fazia barulho. Mas como foi bom aquele dia. Isso só aconteceu na minha vida 3 vezes. Eu disse para os irmãos já. Só aconteceu 3 vezes. Mas a minha pergunta para você, quando é que Deus pegou você de jeito? Se nós queremos quebrantamento espiritual, eu tenho que ter uma vida com Deus, deixa Ele pegar de jeito, sabe? Toca onde ninguém mais poderia tocar. Quando foi que você sentiu Deus tocando em você? Qual foi a última vez? Não, você pode não ter tido choro, pode não ter tido emoção nenhuma, porque aquele, como eu falei para você, aconteceu comigo 3 vezes na minha vida. Eu já estou com 35 ou 36 anos de convertido ao Senhor. Acho que 36 anos de convertido ao Senhor. Porque a igreja é mais velha do que eu, 1 ano de conversão. Então a igreja completa 37, eu completo 36. Então eu completo 36 anos de convertido ao Senhor. Só 3 vezes, meu irmão. Mas quantas vezes Deus não me pegou? Eu não chorei, mas eu fiquei impactado. Fiquei tocado. Meus irmãos, por vezes nós precisamos ser pegos por Deus através também das emoções. Deus tocar e a gente ficar, sabe, quebrantado e olhar e dizer, meu Deus, como eu sou um pobre homem e o Senhor me ama ainda. Meu irmão, como Deus tem cuidado da sua igreja, como Deus tem cuidado de você, como Deus te ama. Olhe para a sua vida e veja como Deus ama você, meu irmão. Cuidando da gente todos os dias, abençoando, livrando, suprindo, e tu nem viu. Porque a maioria dos livramentos a gente nem vê. Alguns que a gente vê, a gente fica impressionado, né, Fernando? Mas a maioria a gente nem vê, meu irmão. Deus cuida de nós, Deus é muito bom. Meus irmãos, para que haja quebrantamento espiritual, via de regra tem que ter emoções reais na presença de Deus. Mas tem que ter também o quê? Reconhecimento do pecado. Você quer um quebrantamento espiritual? Tem que ter reconhecimento do pecado. Quebrantamento espiritual só pode acontecer com o reconhecimento que somos pecadores. E meus irmãos, sem Deus nós estamos perdidos. Somos pecadores e sem Deus estamos perdidos. Não tem jeito para a gente. Sem Deus. Agora com Deus, tudo funciona, tudo vai dar certo. Mas eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso reconhecer quando eu falho e pedir perdão a pessoas, a Deus, os maridos com as esposas. Sabe aquilo que eu disse para os irmãos que eu ouço, lendo algo sobre isso, achei muito interessante.
aquele avivamento, pastor, entre os Zulus. Acho que foi em 1970, se eu não me engano. Por aí, né? Por aí. Não tenho certeza, mas acho que no ano 70. 1970. Um seminarista que tinha condições financeiras falou: quero ver em loco o que é que está acontecendo entre os Zulus. E ele foi lá. Você já me ouviu dizendo isso, talvez outra vez. Quando chega lá, ele vê o avivamento, vê tudo aquilo, coisa maravilhosa. Quando chega de volta, os caras agora, todos os alunos, né? Que não podia ir, mas ele pôde, foi, olhou, viu o avivamento espiritual. Aí quando ele chega e fala: e aí, meu irmão, o que você viu? Ele disse: não vi nada demais. Agora, meus irmãos, eu nunca vi os maridos amarem suas mulheres como eu vi lá. Eu nunca vi as mulheres amarem os seus maridos como eu vi naquela ocasião. Eu nunca vi os filhos respeitando os pais como eu vi lá. Eu nunca vi um povo tão temente. Sabe o problema do Brasil? Lucas já disse na quarta-feira ontem. Conversão nominal. Se o tanto de crente que diz que o Brasil tem fosse crente de verdade, o Brasil era outra nação. Verdade. Que diz que é 30%? 20%? 25% de crente. Se fosse crente de verdade, meu irmão, o negócio funcionava. E por favor, eu estou dizendo para você que você não é crente de verdade, não. Eu estou dizendo, se esses 20% do Brasil fosse crente de verdade, a coisa funcionava, a coisa ia. Mas não há reconhecimento de pecado, os caras vão na frente da igreja e roubam o povo descaradamente e não estão nem aí, ou não? É verdade. Os caras chegam e fazem coisa errada por trás da... e não estão nem aí. Ah, descobrir. É bobagem. Onde é que está o temor a Deus? Que não se pode mentir nos púlpitos. E os caras mentem muito mais, inventam historinha nos púlpitos. Meus irmãos, se eu quero um avivamento espiritual, se eu quero um quebrantamento espiritual, eu tenho que entender que eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e ajeitar a minha vida. Deixa eu te contar uma historinha que você sabe aí. Eu estou pensando se eu conto ou não. Por isso que eu disse, eita, que eu comecei, não sei se eu vou concluir. Conta o milagre, não conta o santo. Não, eu estou vendo como é que eu conto essa história. Justamente para não complicar o negócio. Era uma vez. Eu conheci uma pessoa, era uma vez. Eu conheci uma pessoa assanhada. Se é assanhada, você já sabe qual o sexo, né? Perigosa. Aquela pessoa, uma certa vez, foi cantar um hino, parece que no aniversário da igreja. E deu a fita para o cara colocar lá no som. Quando colocou a fita lá no som, saiu uma música mais famosa de José Augusto no tempo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Desmascarou aquela pessoa na frente de toda a igreja. Todo mundo ficou envergonhado. Ela disse, não é ele não. Meu irmão, o que se faz por baixo do pano, os olhos de Deus também veem. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores e não fazer mais. Deus nos ama, mas Deus também é justiça.
quebrantamento espiritual só vem quando reconhecemos os nossos pecados. Não quero fazer mais, Senhor, que te desagrada. Eu vi agora, no Encontro da Consciência Cristã, na primeira pregação, se a minha mente não me faz esquecer, o pastor, o nome dele? Hernandes Dias Lopes, dizendo para a igreja que estava ali presente, para quem estava ouvindo: não existe filho de Deus enrolando. Foi, ele não disse isso no momento. O cara fala que é de Jesus, está com enrolada, está com jogo sujo, está com 5%. Pronto, agora, no condomínio nosso lá, Edson, eu tenho um conhecido, vou dizer que é amigo, que não é amigo, trabalha lá, com um portão, e eu cheguei para ele e falei: olha, faz o seguinte, faz aqui o orçamento do portão, não tem essa história de 5% para mim, não sei o quê, faz o mais barato que tu puder. Ele ganhou. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não estou ali para ganhar dinheiro do povo, dizer, não, foi 1.500, mas na verdade foi 1.300. Nós temos que reconhecer, meu irmão, que crente de verdade anda pelas linhas certas e corretas, reconhecendo os seus pecados. Pecou, corrija, vai, procura a pessoa, pede perdão, se ajeite. Há solução para todas as pessoas. Você errou, peça perdão, se arrependa, procura pessoas, procura Deus, se ajeita com Deus e toca a vida de novo, meu irmão. Não é pecou, pronto, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque o sangue de Jesus, o que é que diz? Purifica todo pecado. Agora tem que fazer o quê? 1 João 1,9, né? O que é que diz lá? Confessar. Está debaixo de problema, confesse, deixe, viva com Deus e vamos a um grande avivamento. Amém? Amém. Toda a igreja do Senhor. E meus irmãos, finalmente, quebrantamento espiritual. Como é que pode acontecer um grande quebrantamento espiritual? Quando existe conserto das contas com Deus. Não existe quebrantamento espiritual sem conserto das contas com Deus, acertando as contas com o Senhor, com o Salvador. Nesse caso aqui, né, eles teriam que deixar suas mulheres, deixar as coisas erradas que estavam fazendo. Meu irmão, quantas vezes a mãe disse para a filha: filha, não casa com esse cara, ele não é crente. E a filha desobedece, é só para quebrar a cara. Quantas vezes diz para o menino: não, esse menino não está certo para você. E vai, quebra a cara. Conserto das contas com Deus. Errei, vamos refazer. Me perdoa, Senhor. Eu quero começar tudo de novo. Meu irmão, não existe números para começar tudo de novo com Deus. Agora a gente precisa ter vergonha na cara. Eu estou falando, não existe, só pode ser 10 vezes, só pode ser 20 vezes. Chegar para Deus e pedir perdão. Não, só pode 50 vezes, mas não pode ser 1 milhão de vezes. Agora, chegar, reconhecer e não fazer mais, não passar mais por ali. Se não presta, meu irmão, não vai. Se o celular me faz pegar, quebra esse danado. Se a mocinha me faz pecar, acaba o namoro. Ou use a tática que eu vi uma certa vez em uma palestra, achei muito legal, usei algumas vezes. Ele disse: fogo acaba com o quê? Com água. Está muito quente, peça água. Que sedutor. Acaba o fogo. Está ligado no que eu estou dizendo? Espero que você esteja.
Vamos acertar nossas contas com Deus. Porque se eu quero um grande avivamento ou quebrantamento espiritual, eu tenho que consertar minhas contas com Deus. E com pessoas também. Me perdoe, meu irmão. Isso que eu não devia dizer de você. Falei que eu não devia. Pensei que eu não devia pensar de você. Ou fala só para Deus. Mas nós precisamos acertar nossas contas. Meu irmão, não vem um avivamento espiritual sem que a igreja se quebrante na presença de Deus em verdade. A igreja brasileira quer crescer, essa igreja quer crescer, quer viver mais ainda um momento de avivamento do que nós estamos vivendo. Quantos tem aqui hoje? As duas jovens que estão ali, conte aí e conto com vocês. Tudo bem que tem ensaio da juventude hoje, né? Então tem uns 10 aí que vieram por causa do ensaio. Embora honrar a quem merece honra. Eu acho que o grupo da juventude, o grupo maior na quinta-feira tem sido a juventude. Né? Mesmo semana passada. Tem sido a juventude. Glória a Deus. Senhoras e senhores, vamos trabalhar. Vamos chamar o povo. Eu disse aqui hoje, ainda agora, eu digo, ó, se começar a vir a quantidade de homens que está vindo, a gente vai fazer os dois grupos como fazíamos, Luiz. Luiz lembra, não sei se outros lembram aí. Luiz lembra. Nós fazíamos sempre dois grupos, não sei quem lembra. De homens, porque eram muitos homens. Ficava 10 e 10, ou 15 e 15, não sei. Contaram? Quantos? 70. Que bom, né? Só falta 100 para encher. Contaram com esse senhor aqui? A gente esqueceu. Sim. 72. Amém, glória a Deus. E o belezinho aqui, contou? 72. Muito bom, glória a Deus. Meus irmãos, será que Deus está fazendo alguma coisa aqui? Eu acho que está. Agora está fazendo, sabe por quê? Porque a gente está indo buscando. Está buscando. Amém. Está buscando a Deus. Por isso que Deus está fazendo alguma coisa aqui. Está buscando? A Bíblia diz que quem busca o quê? Acha. Quem bate o quê? Alguma coisa acontece diferente. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Eu não sei o que é isso aqui, vamos lá. Isso é um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Uma universidade. Universidade. Há mais de E 10 está causando polêmica, né? mais de 10 dias, 24 horas. Há mais de 10 dias, 24 horas. 2h30 a 5 horas para entrar. A fila fora. meu Deus, glória a Deus. Eu acredito em avivamentos pontuais. Eu não acredito que a igreja vai ter um grande avivamento geral, mas eu acredito em avivamentos pontuais. Deus pode estar fazendo um grande avivamento. Eu acho que Deus está fazendo um grande avivamento aí. Mas eu acho também que Deus pode estar fazendo um grande avivamento aqui. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, quero pedir oração a você. Sábado, desse agora 8, eu vou estar pregando lá no encontro, em Barra de Santa Rosa. Eu quero dar uma cacetada. Se depender de mim, eu quero dar uma cacetada. Sabe? Quem estiver aí assistindo e for de outra igreja, talvez não vai. Não é? Mas no final daquele culto, tu vai ver. Se Deus me conduzir a isso, tu vai ver. Eu vou ser bem bonzinho até 10 minutos antes do fim. Mas não que eu vou ser violento, você briguento, você, sabe?
eu vou chamar os princípios. Uma das coisas que eu vou falar, sabe? Eu vou concluir agora. Eu vou dar um spoiler. Spoiler não? Vou dar um spoiler para vocês aqui. Quem vai? Uma das coisas que eu vou falar. Eu vou dizer, eu fui criado aos pés de Pastor Baruch, Pastor Marquivaldo. Eu nunca vi aqueles dois pastores falando em nós somos calvinistas, nós somos arminianos. Sabe por quê? Porque eles tinham a convicção que eram batistas. As nossas igrejas estão se dividindo hoje porque cada um fala, não, eu sou arminiano. Eu sou batista, meu querido. Batista, nem arminiano, nem calvinista. Batista é batista. Nós temos uma declaração doutrinária brasileira. Eu vou dizer outra coisa para eles. Talvez eu até use esse número de hoje. Eu vou dizer, não para a glória minha, sua, de ninguém, para a glória de Deus. Eu vou dizer, meu irmão, qual a igreja batista em Campina Grande que junta 70 pessoas numa quinta-feira? Você sabe qual? Agora, sabe o que a gente faz? A gente canta os hinos do canto cristão. A gente usa as revistinhas da EBD. Convicção. Aí nós deixamos tudo isso, as nossas igrejas não crescem e a gente fica pensando, o que está acontecendo? Será que a gente não precisa voltar? Provavelmente eu vou falar isso sábado que vem. Fique de pé comigo, vamos orar. Ore comigo. Para que eu não fale bobagem naquele dia e para que eu não me empolgue além da conta. Eu falo só o que preciso falar. Que Deus me use para falar o que preciso falar lá. Tá bom? Quem vai para a Barra de Santa Rosa, procure Alex. Ore comigo, desculpa a juventude aí que eu tomei um pedaço do tempo de vocês, já devia ter acabado tudo, mas Deus seja louvado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa noite. Obrigado por esse momento, obrigado porque as nossas orações já foram ouvidas. O Senhor, no teu tempo, há de responder a cada um como o Senhor quiser. Obrigado, Deus, por esses 70 que estão aqui, 72. E que todos os membros e congregados da nossa igreja sejam abençoados. Todos eles. A minha oração, Deus, é que todo o movimento evangélico em Campina Grande seja abençoado. Mas, Deus, eu sou batista. Eu vejo há tantos anos, Senhor, a nossa denominação sofrendo. Igrejas que não crescem. Só diminui. Tem misericórdia, Senhor. Nós não somos perfeitos, a nossa igreja não é perfeita, nem eu, como pastor, sou perfeito. Mas o Senhor resolveu fazer alguma coisa aqui. Por isso, Deus, a minha oração, faz nada demais. Restam 12. Faz um mover maravilhoso entre os batistas em Campina Grande. Agora, Deus, que a glória não seja nossa, porque a glória não é minha. Eu sou pastor aqui, mas a glória não é minha. E a glória também não é da igreja. A glória é do Senhor. Esses 72 que estão aqui foi o Senhor que trouxe hoje. Essa juventude que tem sido um exemplo às quintas-feiras, o maior grupo de oração, quem tem trazido é o Senhor. Louvado seja o teu nome. A nossa igreja, que glórias ao teu nome, está crescendo. Quem está fazendo crescer é o Senhor. Mas a minha oração é que outras possam crescer. Deus, todo atropelo, tudo aquilo que está impedindo as igrejas batistas em Campina Grande de crescer, a minha oração é que o Senhor desfaça em nome de Jesus. Amém. Tira, Deus, o que for, para mim não importa, Deus, o que for, tira em nome de Jesus, Senhor. E faz as igrejas voltarem a crescer com princípios, doutrina,
doutrina, valorizando a sua declaração doutrinária, que é brasileira, valorizando os princípios, valorizando as vidas que investiram para que as igrejas chegassem até hoje. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse tempo. Abençoa a nossa igreja e nos ajuda a continuar nessa reta de crescimento e glorificando o Teu nome em tudo, porque tudo que tem sido feito aqui tem sido feito para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Não o meu nome, mas o Teu nome. Porque o meu exemplo, Deus, é João Batista. E João Batista via coisas extraordinárias acontecendo e ele dizia: não importa que ele cresça, que eu diminua. Esse é o exemplo para a Igreja Batista Jardim Paulistano. Esse é o exemplo para o pastor dessa igreja. Não importa que Jesus cresça, que nós diminuímos. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana tranquila, um restante de semana feliz. E livra-nos de toda influência do mal e nos leva a um grande quebrantamento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz, tenha uma semana feliz.